Na sua opinião, né, tantos anos aí no varejo de supermercado, qual é o maior erro que o supermercadista continua errando? Continua persistindo naquele erro? Uhum. Eu vejo que a gente precisa manter a essência. Primeiro, nos descobrir. Uhum, Quem nós somos? O que nós fizemos? E o que nós fizemos bem? Eu vejo que é isso. Precisa olhar o mercado, como você falou? Precisa. A gente não está vivendo numa ilha, mas muitas vezes a gente quer se transformar no concorrente. Sim, E nós não sabemos para onde o concorrente está indo, porque nós nem sabemos. verdade. exato. Qual é o plano dele? Talvez ele também não tenha um plano. Tá E a navegando, no e a escuro. gente está indo no plano dele, que a gente não sabe qual é. Então, eu aprendi muito, por mais que isso é básico, mas tem que olhar para dentro e perceber, assim, no que eu sou bom. Como que eu nasci e por que eu nasci? Nós defendemos muito na nossa empresa a questão de proximidade, porque realmente nós nascemos de cidade pequena, as nossas cidades eram todas pequenas, os nossos pais trabalhavam nela, então a gente aprendeu a ser assim. Por mais que o crescimento veio, mas a gente tenta manter essa proximidade de alguma maneira, ou através dos gerentes, a gente tenta buscar formas para que essa aproximação Sim, continue de alguma maneira. Então, respondendo para você, precisa entender quem é e qual é o grande diferencial. O que as pessoas falam de você como supermercadista? O que elas gostam de você? O que elas não gostam? Então, é esse olhar para dentro mesmo, que muitas vezes é só parar, pensar um pouquinho, conversar com os colaboradores mais antigos, com os clientes mais antigos. Por que você gosta de vir comprar na minha loja? E aí estão as respostas. E, ao meu ver, é fortificar. Então, se é o meu açougue, a carne é que eu gosto do açougueiro, eu gosto do açougue, a carne é boa, corta do jeito que eu quero, que eu gosto do meu churrasco, já sabe o que eu compro. É nisso que tem que focar. Ah, mas o concorrente está com um preço melhor. Mas você vai conseguir oferecer aquele preço com a sua qualidade, com o seu diferencial, senão não entra nesse jogo. Fique no jogo que você é bom. ou Sem seja, dúvida. fazer aflorar aquilo que você realmente sabe fazer bem feito. Exato. Para que entrar em outro Uhum. jogo que você não conhece ou que você não sabe fazer? É, Claro, ficar atento. sim. A gente sabe, preço é importante, o cliente olha isso, mas cuidado em entrar em jogos que a gente não sabe jogar bem. Você falou Desconhece, uma né? frase que é muito verdadeira, né? Que o supermercadista muitas vezes olha a concorrência, eu quero ser como aquele, eu quero ser como o meu vizinho lá. Exato. E esquece da sua essência. Então, essa frase foi muito verdadeira e muito profunda. Quando você falou assim, precisa ter profundidade, né? É isso. Tem um lojista nosso que sempre fala assim, aqui na minha loja, o meu cliente ele tem nome e sobrenome. No concorrente, ele é mais um número, Exato. né? Então, olha que bacana, né? Incorporar isso na cultura Na cultura. da loja. Né? Então, aqui é o José da Silva, né? Aqui é o seu Osvaldo. Então, você sabe o nome, sabe aonde mora o cliente, né? Então, isso é importante, é resgatar de fato a essência, como você falou. E são anos, eu entendi isso depois de muito tempo, depois de a gente olhar para fora, não dar certo, algumas estratégias, a gente pensou assim, o que nós somos bons? E eu vejo que essa é uma pergunta de milhão. Né? Descobrir o que nós somos bons. Esse é o grande desafio, desvendar essa pessoa íntima. Exatamente, ela está dentro da gente, mas Isso. a gente precisa resgatar, buscar e aprender a ouvi-la. Sim, Muito bem, Graziela. Vamos lá para mais uma pergunta agora, mais específica do RH. Você costuma defender que o varejo se transforma quando colocamos pessoas no centro das decisões. Na prática, o que significa colocar as pessoas no centro? Quando a gente fala de pessoas, a gente sempre tem que ouvir, são pessoas mesmo, tanto cliente quanto colaborador. Porque o colaborador, ele precisa ser o nosso primeiro cliente.
Ninguém vai falar bem da empresa se ele não gosta da empresa, se ele não Sim. compra na empresa. Então, a gente precisa olhar para eles. Eu vejo que nós precisamos estar de ouvidos abertos, atentos e olhos também. A gente precisa parar, é básico, mas a gente não faz mais isso. Parar e olhar, parar e perceber, parar e escutar. Normalmente, as grandes respostas estão ali no colaborador, que a gente não perguntou para ele. Saber ouvir e observar, né? Saber ouvir e observar. As respostas estão todas aí. Muitas vezes a gente acha que precisa de um instituto de pesquisa, fazer uma pesquisa. Se a gente parar para ouvir e perceber, as respostas estão ali. Então, a gente faz muitas escutas. Novamente, nem sempre a gente está atento. Tem que se corrigir. É um exercício. Porque uma rotina de um supermercado é dinâmica. Começa e termina com decisões e com problemas para resolver e o tempo passa. Então, a gente precisa estar presente e ouvir. E através deles vão vir coisas grandes que talvez a gente não consiga fazer. Eu estou ouvindo sim, mas nesse momento eu não consigo executar o que o cliente ou o colaborador está me pedindo. Mas eu digo que 70% do que o colaborador fala, a gente consegue fazer. E o cliente também. Então, o cliente, ele quer o que hoje? Agilidade. O que a gente está fazendo para ser mais ágil? Todo mundo reclama de falta de tempo. Que soluções que a gente vai ter para esse cliente que busca o tempo? Mas tem que ter essa percepção, porque às vezes a gente fica no preço, na promoção. Isso. E o cliente, ele não que ele não quer, isso é o mínimo. Mas o que ele quer mais? Ele quer comprar e sair rápido? Ou ele... Agilidade. Agilidade. Então, a gente vai oferecer um check-out automático, um check-out rápido para ele. O que a gente vai oferecer para esse cliente que quer agilidade? E um ponto, até falando nisso, né, Graziela, a gente vê assim muitos donos de supermercado que ele deu aquela crescida, né? Então, digamos assim, ele está muito atarefado, ele está muito no operacional, ele faz compra, ele busca mercadoria, faz uma série de coisas, contrata, demite, mas ouvir o cliente, ouvir o funcionário, aí fica essa lacuna, sabe? Exato. E essa lacuna que realmente desencadeia esse tipo de problema que você está falando. Isso, e os problemas, se a gente não trata, eles vão crescendo, e daqui a pouco fica grande, que aí chama atenção. Né? Aí chama atenção, mas às vezes passou o tempo e aí tem a dificuldade de fazer essa correção. Mas é escutar, colocar o centro nas pessoas, eu vejo que é isso. Escutar, observar e ver o que a gente consegue colocar em prática. E vai ter coisas muito óbvias que a gente não está fazendo.